Gundam Reincarnation capítulo 112. A chama. 4. Não havia como Barang não saber seu nome. Mas mesmo tendo acabado de receber a confirmação do próprio homem, Barang simplesmente não conseguia acreditar. Afinal, como poderia? Aquele parado ali, bem na frente dele, era uma existência aterrorizante que parecia impossível de tocar. Como essa pessoa poderia realmente ser um pirralho humano que ainda não havia se tornado um adulto completo? Não tem como. Barang negou a possibilidade com os dentes cerrados. Você não é Eugênio Lyonheart. Quem diabos é você? Um dragão. Esta foi a primeira vez que Eugênio foi submetido a tal mal-entendido. Eugênio bufou e balançou a cabeça. Eu realmente pareço um dragão aos seus olhos? Ele perguntou. Barang não respondeu. Ambos os braços foram cortados. Seus órgãos internos também estavam saindo de seu torso dilacerado. No entanto, Barang ainda não estava morto. Embora seus ferimentos fossem tão graves que não duraria muito sem tratamento, Barang ainda estava vivo, recusando-se a morrer. Mas ele mal estava se agarrando ao seu último suspiro. Em tal estado, seria possível para ele reverter essa situação? Isso tudo aconteceu porque ele tinha sido muito descuidado. Não, embora isso pudesse ter sido usado como desculpa no início, agora que as coisas chegaram a isso, o descuido por si só não poderia desculpar esse resultado. Barang fez o seu melhor, mas seu melhor esforço por si só não foi suficiente para diminuir a distância entre ele e Eugênio. Ou melhor, esse misterioso oponente que escondia sua verdadeira identidade por trás da máscara de Eugênio Lyonheart, de 19 anos. Irmão mais velho Barang pensou com pesar. Ele engoliu o sangue que subiu por sua garganta. A longa distância entre os dois oponentes diminuiu lentamente enquanto Eugênio caminhava calmamente até Barang. Seu ritmo não era rápido, permitindo que cada um de seus passos soasse claramente. Barang começou a tremer ligeiramente. Embora negasse sinceramente que a pessoa à sua frente fosse realmente Eugênio Lyonheart, ele não podia negar o terror que estava sentindo. A cada passo que diminuía a distância entre eles, o terror de Barang aumentava ainda mais. Seus instintos diziam para ele se forçar a se levantar e se afastar de Eugênio. Quem lhe deu suas ordens? Exigiu Eugênio. Os efeitos da ignição ainda não haviam terminado. Embora houvesse um limite para a duração da habilidade, Eugênio ainda tinha tempo suficiente para levar as coisas com calma. Irmão mais velho Barang pensou mais uma vez. O corpo trêmulo de Barang se curvou para dentro. Embora fosse verdade que eles tinham um relacionamento entre irmãos, Barang tinha medo de Jagon. Ele também não estava sozinho em seu medo de Jagon. Todo o povo fera que seguia Jagon também tinha medo dele. Jagon era a própria encarnação do medo para todo o povo fera. Esse era exatamente o tipo de pessoa que o irmão jurado de Barang era. Seu relacionamento com Jagon realmente não era tão impressionante. Como alguém que matou pessoalmente seu próprio pai biológico, quanto valor e sentimento um homem como Jagon colocaria em um irmão com quem nem mesmo compartilhava uma gota de sangue? Barang também estava bem ciente disso. Não importava o que acontecesse com ele, Jagon não sentiria nenhuma simpatia. Ele poderia até zombar de Barang por ser fraco. Uma irmandade que juraram quando eram jovens e sonhavam com um futuro distante juntos. Tal relacionamento não tinha um menor significado para Jagon como ele era agora. Isso não tem nada a ver com Jagon. Barang cuspiu como uma carranca. Esta tarefa não foi realizada por ordem de Jagon. Ele está muito ocupado para dar ordens para uma tarefa tão trivial. Uma tarefa trivial, você diz? Bem, tanto faz. Eugênio deu de ombros. Então, enfim, o que você planejava fazer quando me seguisse até o território élfico? Barang revelou. Minha missão era apenas confirmar a existência e a localização do território élfico. Só um pouco mais.
Depois de confirmar isso, pretendia voltar depois de matar você e a santa. Se ele pudesse chegar um pouco mais perto, mesmo que você tenha dito que não ia nos matar, então, no final, era apenas uma mentira. Eugênio zombou. Barang manteve seu silêncio. Em todo caso, de quem você recebeu essas ordens? Se não era Jabon, era um dos demônios? Seriam os elfos negros. Eugênio especulou. Bem quando Eugênio deu outro passo mais perto, a cor do sangue de Barang que manchou o chão ao redor deles mudou. O sangue ficou escuro e espirrou em Eugênio. Sem nem mesmo esperar para confirmar o resultado desse ataque surpresa, Barang cerrou os dentes. O sangue derramado e as entranhas, não, todo o corpo de Barang foi consumido em uma explosão escura. Seus 2 braços já haviam sido cortados. Barang ainda tinha os dentes sobrando, mas não via nenhuma chance de sucesso em tentar atacar Eugênio e afundar suas presas nele. O melhor que Barang poderia fazer naquele momento era forçar seu próprio corpo a explodir e morrer junto com seu inimigo. Sir Eugênio. O grito de Cristina foi engolido por um grande estrondo. A explosão negra envolveu Eugênio. Com a distância entre os dois sendo tão próxima, era impossível para ele evitá-la. Embora não houvesse a necessidade de evitá-la. Givaaga. A explosão não foi capaz de passar do ponto onde Eugênio estava. No momento em que ele morreu, os olhos de Barang testemunharam chamas ganhando vida, chamas queimando em azul e chamas queimando em branco. A mistura desses 2 tipos de chamas formou uma enorme barreira, bloqueando a explosão. No final, a explosão que Barang criou ao sacrificar sua própria vida não foi capaz de deixar sequer uma marca em Eugênio. Porra! Eugênio chegou enquanto apertava a mão levantada. Nenhum único traço permaneceu do cadáver de Barang. Eugênio olhou para o pedaço de chão carbonizado que havia sobrado enquanto colocava Vinit, que ainda segurava na mão, de volta dentro de seu manto. Cristina o chamou mais uma vez. Sir Eugênio. Correndo até ele, Cristina rapidamente agarrou o pulso de Eugênio. Então, colocou a outra mão em cima do peito acelerado de Eugênio enquanto franzia as sobrancelhas. Eu não devia tê-lo deixado morrer. Resmungou Eugênio. Tinha várias maneiras de fazer aquele filho da puta abrir o bico. Havia muitas coisas que Eugênio queria perguntar a Barang. O único método de interrogatório que Eugênio havia aprendido no passado era a tortura, mas agora ele tinha a Cristina com ele. Não importaria o quão firmemente Barang tentasse manter seus lábios fechados, a magia sagrada de Cristina teria sido capaz de facilmente abri-los. Não, isso teria sido impossível. Cristina o corrigiu enquanto endireitava sua expressão. Aquele homem fera era incomparavelmente mais forte e muito mais corrupto do que o elfo negro que interrogamos anteriormente. Se eu tivesse tentado usar um feitiço de interrogatório nele, teria dissipado sua própria alma antes que pudéssemos começar a ouvir sua confissão. Mesmo assim, eu não deveria tê-lo deixado morrer desse jeito. Mesmo que não conseguíssemos fazer com que ele se abrisse, poderíamos fazê-lo derramar alguma coisa assim que começássemos a espancá-lo. Disse Eugênio com pesar. Seu corpo está bem? Cristina perguntou, mudando de assunto. Está tudo bem por enquanto, mas logo não estará. Respondeu Eugênio. Cristina perguntou, sem saber o que ele queria dizer. Eugênio não sentiu necessidade de explicar. Seus dedos cavaram em seu próprio peito e usaram mana para acariciar gentilmente seu coração. O calor dos núcleos sobrecarregados se dissipou lentamente e sua frequência cardíaca diminuiu. Então vieram as consequências. O corpo de Eugênio tremeu violentamente. Quando parecia que ele estava prestes a desmaiar no local, Cristina rapidamente o apoiou. Sir Eugênio. Por que você está agindo assim tão de repente?
Cristina explodiu em alarme. Eugênie não conseguiu ouvir a voz dela com clareza. Sua cabeça estava tonta e todos os músculos de seu corpo pareciam estar sendo dilacerados. Seus ossos, não, até o próprio sangue em suas veias parecia estar pesando sobre ele. Seus núcleos, que estavam exaustos pela sobrecarga, agora estavam em silêncio. A essa altura, Eugênie não conseguia nem extrair a força necessária para manter o controle de seu próprio corpo. Ainda assim, isso é melhor do que eu esperava, Eugênie pensou consigo mesmo. Em sua vida anterior, ele sempre perdia a consciência após usar a ignição. Sempre que ele abria os olhos depois de desmaiar assim, ouvia todos os tipos de críticas duras de Siena e Anise. É graças ao fato de que este corpo é mais forte que o meu antigo. O fardo em seu coração também não foi tão pesado. Mesmo assim, a ignição ainda não era uma habilidade que ele pudesse abusar. Eugênie precisava primeiro ter a certeza de que seria capaz de matar seu oponente de qualquer maneira. Essa habilidade também não poderia ser usada sem ter um companheiro por perto que pudesse cuidar de seu corpo esfarrapado depois que Eugênie terminasse de matar o inimigo. Cristina rapidamente assegurou-lhe: "Vou conjurar um feitiço de cura agora, é inútil." Eugênie a interrompeu. Embora tenha dito isso, Cristina ainda deitou Eugênie no chão e lançou um feitiço sagrado sobre ele. Uma luz quente envolveu o corpo de Eugênie. No entanto, os efeitos posteriores do uso de ignição não podiam ser eliminados, mesmo com feitiços de cura. Não havia como se recuperar de um núcleo sobrecarregado além de apenas descansar o suficiente. Anise não vai aparecer. Eugênie pensou enquanto olhava para as costas de Cristina. Mas mesmo com toda a luz intensa que emanava de Cristina, a figura de Anise não podia ser vista. "Sobre aquele filho da puta bestial", disse Eugênie enquanto se deitava no chão, abrindo e fechando os dedos formigantes. "Ele sabia sobre você e eu. Isso significa que alguém deixou escapar a notícia sobre nós?" Cristina perguntou, seu rosto endurecendo enquanto trabalhava com as implicações. Depois de hesitar por alguns momentos, ela continuou falando. "Os únicos que sabiam que eu viria para Samar são o Papa e o Cardeal Rogeris." "Tem certeza?" "Embora eu não tenha certeza se eles contaram a alguém, esses dois são os únicos para quem enviei meu relatório." Cristina confirmou com um aceno de cabeça. "Você confia naqueles dois?" Eugênie perguntou enquanto olhava diretamente para Cristina. Sinceramente falando, Eugênie estava até preparado para levar um tapa na cara por fazer uma pergunta tão rude. Por um lado, havia o Papa, o líder supremo da Igreja da Luz. Por outro lado, havia um cardeal, apenas um degrau abaixo do Papa, e pai adotivo de Cristina. Seria natural que Cristina ficasse furiosa por essas duas pessoas serem tratadas com tais suspeitas. No entanto, Cristina não mostrou nenhum sinal de raiva. Em vez de responder imediatamente, ela apenas olhou para Eugênie por alguns momentos. Eugênie não conseguia ler claramente as emoções que estavam enterradas naqueles olhos. No entanto, ainda tinha a sensação de que as emoções eram algo diferente de raiva. "E você, Sir Eugênie? Se notícias sobre nós vazaram, então não é apenas o Império Sagrado, mas também o clã Lyonheart que precisa ser suspeito, certo?" Cristina perguntou sem responder à sua pergunta. "Não há como o patriarca fazer isso", afirmou Eugênie com confiança. "Ele não tem motivos para isso. No entanto, se for o chefe do conselho, acho que ele pode ser capaz de fazer algo assim." Eugênie era um filho adotivo que provou ser superior aos descendentes diretos da linhagem principal. Não importava o quanto Eugênie negasse ter qualquer desejo pelo assento do patriarca, o conselho de anciãos não teria escolha a não ser desconfiar das ambições de Eugênie.
Na verdade, essa não era a única razão pela qual Doines pode tê-los traído. Eugênia e Cristina sabiam que não havia nenhum cadáver descansando dentro da tumba de Vermouth. A honra do clã Lyonhart era algo que havia sido transmitido a eles por seu ancestral, o grande Vermouth. Se fosse para proteger a honra do clã, então essa também poderia ser uma maneira conveniente de enterrar essa verdade vergonhosa para que nunca fosse revelada. E você? Eugênia perguntou novamente. Confia no Papa e no Cardeal. Depois de um breve silêncio, Cristina falou. Não, não confio. Ela continuou em voz baixa. Não posso confiar nesses dois. Não consigo descobrir que motivo eles podem ter para fazer isso, mas se sentissem que era necessário, estariam dispostos a cooperar com o povo demônio. Eugênia ficou em silêncio. No entanto, Sir Eugênia. Eu também ouvi o que aquele homem fera disse. Ele alegou que depois de guiá-lo para o território élfico, pretendia matar nós dois. Embora eu realmente não possa dizer neste momento se ele estava dizendo a verdade ou não, se isso era verdade, então, Cristina hesitou antes de terminar com confiança. Então nem o Papa nem o Cardeal Rogerius devem ter feito um acordo com o povo fera. É porque recebi o reconhecimento da espada sagrada? Eugênia perguntou. Isso também pode ser um fator, mas os dois também não gostariam que eu morresse assim. Disse Cristina com um leve sorriso no rosto. Este não era um tópico de conversa que causaria qualquer diversão, então era óbvio que o sorriso era artificial. Era o mesmo tipo de sorriso que Anise exibia sempre que falava sobre o Império Sagrado há tanto tempo. Anise era estranhamente relutante em falar do Império Sagrado. Mesmo quando todo mundo estava conversando sobre seu passado, Anise apenas permanecia em silêncio. Também havia um sorriso torto em seu rosto que era diferente do que ela costumava usar. Agora, Cristina parecia exatamente a mesma. Depois de alguma hesitação, Eugênia decidiu perguntar. Por que não? Cristina recusou-se a responder. Sinto que a relação entre você e eu ainda não é profunda o suficiente para que eu esteja disposta a compartilhar tal história. Tudo bem então. Eugênia murmurou enquanto se levantava. Ou pelo menos tentou se levantar. Não conseguiu reunir forças em seu corpo e, mesmo depois de cerrar os dentes em esforço, não conseguiu dobrar a cintura além de um certo ângulo. Diante dessa visão, o sorriso de Cristina voltou a ser o de sempre. Ela riu e estendeu a mão para a axila de Eugênia. Que porra você está fazendo? Eugênia praguejou de surpresa enquanto tentava torcer seu corpo para fora do caminho. Com diversão em seus olhos, Cristina perguntou. O que há com esse tom, Sir Eugênia? Estou apenas tentando apoiá-lo. Não minta para mim. Você não estava tentando me apoiar, estava tentando me fazer cócegas na axila. Eugênia acusou. De onde diabos você tirou essa ideia? Não é como se eu fosse louca, então por que me acusaria de tentar fazer cócegas em sua axila, Sir Eugênia? Cristina perguntou como uma carranca. Embora seu argumento fosse razoável, Eugênia sentiu claramente que os dedos de Cristina estavam se contorcendo ligeiramente enquanto tentavam alcançar abaixo de seu braço. Então não precisa me apoiar. Eugênia finalmente cedeu. Só me dê uma mão para que eu possa me erguer. Seria realmente tão vergonhoso para você colocar-se seguramente em minhas mãos sem oferecer tanta resistência? Cristina perguntou. Eugênia manteve um silêncio teimoso. Então você realmente tem um lado fofo. Parece que eu realmente não percebi até agora por causa de suas palavras e ações habituais, mas olhando para você agora, realmente é mais jovem do que eu. Cristina observou com um sorriso suave enquanto ambas as mãos se estendiam para Eugênia. Agora, tente não sentir vergonha e levante as duas mãos para que esta irmã mais velha possa pegá-lo.
Se precisar de um exemplo, levante a mão como se estivesse torcendo. Você está brava porque acusei o Papa e o Cardeal, não está? Eugênia insistiu. De jeito nenhum. Respondeu Cristina com um aceno de cabeça. Não sinto nenhuma raiva por ter feito essa pergunta. Por que não?